Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para bater um papo hoje com o nosso treinador da Seleção Brasileira Sub-23 e Olímpica. Isso aí, já vou deixar aqui para a gente bater um papo, trocar uma figurinha. Paulo Zagallo, Matheus Falcão, boa noite. Boa Ei, noite. Jardine! Tudo Como bom, é que tá, Palmeiras? professor? Boa noite, querido. Prazer aí falar contigo e já de cara te agradecer o convite aí, é uma satisfação. Rapaz, nós é que te agradecemos pelo privilégio da sua companhia. Você sempre solícito. Quem não sabe, vou me acomodar. Eu sou suspeito porque eu acompanhei aí o teu trabalho, tenho acompanhado o teu trabalho na seleção e todas as vezes que eu achei que eu podia, né, te clicar ou para elogiar, ou para dar um toque, dizer, pô, Jardine, eu vi tal coisa. Aqui é papo de torcedor mesmo, né? Você sempre, caraca, sempre aberto, sempre amigável, assim, disponível. Muito obrigado aí por você ser assim. E eu acho que todo mundo ganha, porque agora você, na seleção, você representa todos nós, não é verdade? Ah, com certeza, Palmeiras. É uma grande responsabilidade, né? Cada jogo que eu faço com a seleção, eu sempre lembro de quantas pessoas eu estou representando e o quão importante é a gente se sair bem, né? E a gente conseguir talvez recuperar aí, né, a imagem do treinador brasileiro, né, especialmente para fora do país, e porque a gente sabe que tem muita gente competente, muita gente escreveu essa história, né, e cabe a nós agora continuar escrevendo essa história de uma maneira linda e recuperar, sim, um espaço, especialmente espaço fora, porque nós somos competentes, a gente sabe disso, e só que a gente vai cada vez mais provar dentro do campo. Eu, antes de entrar nesse universo aí do futebol, que é o nosso, eu queria saber um pouquinho mais de você. Você é gaúcho, é isso? Gaúcho, Eu, porto-alegrense. antes de entrar nesse universo aí do futebol, Alô? que é o Tá, nosso, parei que deu uma interferência aqui. mas tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Entrou minha caixa de som, acabou reproduzindo o som aqui, mas eu vou desligar ela. Beleza, beleza. Ela conecta sozinha. Pronto, Eu sei como é que é. só para não dar problema. E então, um gaúcho porto-alegrense que jogou pouco tempo, mas fiz parte da base, né, do Grêmio. Tive um ilustre colega assim de equipe, né, que foi o Ronaldinho Gaúcho por alguns anos. Depois abandonei a carreira muito cedo, né, nem começou na verdade, mas me apaixonei pelo futsal, né, de uma maneira muito forte. Me tornei treinador em primeiro lugar de categoria de base de futsal, né. Tinha o sonho de ser treinador profissional, né, de futsal e parei no Inter, nas categorias de base do Inter, primeiro do futsal, depois fui para o campo. E aí fiz essa transição muito cedo, né? Eu comecei muito cedo, Palmeiras. Com 20 anos eu já dava os meus primeiros treinos numa escolinha e muito rapidamente eu descobri aquilo que eu queria, me apaixonei pela profissão e desde os 20 anos, né, quando eu faço a transferência da engenharia civil para a educação física, eu já estou dando treino, já tenho um time para treinar, já comecei a competir. Então, me apaixonei muito rápido pela profissão, descobri muito rápido aquilo que eu queria ser e faz 20 anos aí que estou nessa jornada, apesar de me considerar jovem, assim, já 20 anos de carreira, de profissão, já é uma estrada longa aí que eu percorri. Você jogava de quê, Jardim? Eu era ponta esquerda no campo e no futsal um pivô que escondia bem a bola, assim, acho que fui um melhor pivô de futsal do que atleta de campo. O futsal, existem estados no Brasil que ele é muito forte, né? Eu sempre soube que no Rio Grande do Sul
tem bastante jogador bom, as competições são boas, é isso mesmo? Confere? O futsal do Sul sempre foi muito tradicional, né? Tá sofrendo um pouco com a parte econômica, com a falta de apoio, né? Os clubes acabam tendo um custo muito grande. A gente lamenta até, né? A parte, especialmente da base de futsal, ela diminuiu bastante, ela está sofrendo. O futsal ainda profissional no Sul é muito forte, né? Tem a CBF como uma representante muito forte, que tem um apoio, né, por trás. Mas o futsal realmente o gaúcho gosta e acho que é uma marca registrada, né, do brasileiro, do futebol brasileiro, que eu tenho convicção de que talvez seja um dos grandes diferenciais que o futebol brasileiro sempre teve ao longo da sua história, foi ter o futsal como um dos professores ali, né, dos atletas jovens, assim como o futebol de rua, para mim, são os dois maiores professores aí, né, que transformam esses atletas, essa quantidade de material humano que a gente tem de jogador diferenciado, que não para de sair. Eu acredito muito que a origem, né, o nascedouro desses talentos é no futsal e no futebol de rua. A iniciação esportiva, ela poderia ou deveria, né, ser mais explorada como os projetos aí de inclusão social, para integrar mesmo, né, a educação física na vida do jovem. O futebol é uma excelente ferramenta. É uma pena que há bem pouco tempo atrás, não sei se isso mudou, mas eu acho que ainda está assim, a educação física não é mais obrigatória, a educação é continuada. Eu acho que erraram feio com essa política de tirar a educação física, não que ela tenha que ser obrigatória, mas que se invista, né? Assim, ó, só para a gente fechar esse pensamento. Todo a verba que vai para a mão dos governos, quando a gente fala em educação, ela é carimbada. O governo tem que gastar 25% de todo o orçamento, obrigatoriamente, na educação, 15% na saúde. E aí você pega as secretarias de esporte, ou até o próprio ministério, você vê que o Ministério do Esporte hoje no Brasil não é ministério mais. Então há um descontinuismo, uma forma errada de interpretar o potencial que o esporte tem de transformar a vida das pessoas. Eles tiram a educação física das escolas, eles não investem, quer dizer, dá 25% de todo o orçamento da União, dos estados e dos municípios para a educação, mas para o esporte, para as secretarias, foi feita uma pesquisa, ela não é muito antiga, que a maioria das secretarias tinha e vai 1% de todo o orçamento, investisse muito pouco. Eu estou falando isso porque o futsal, quase todas as cidades têm vários centros esportivos ou praças que têm quadra. Ele poderia ser muito explorado, porque numa quadra você pode dar basquete, você pode dar vôlei, você pode dar handball, várias atividades você pode desenvolver numa quadra, o futsal é uma delas. O campo já exige outro tipo de preparação, mas também poderia ser, como sempre foi. E pelo que você está dizendo, você foi criado na lida ali, né? Brincando, jogando futebol e os teus pais te apoiavam, Jardine? Eles sempre te apoiaram nesse mundo esportivo? Queriam que você fosse atleta e investiram isso em você? O meu pai, ele era muito, muito incentivador, muito parceiro. Ele tinha um sonho, eu sabia disso. O sonho dele inicial era que eu fosse jogador de futebol. Escondeu, ele nunca escondeu isso de ninguém, né? E para ele foi até uma frustração muito grande quando eu resolvi deixar a categoria de base, né? E ele não entendia, ele achava que eu jogava bem, como todo pai, né? Mas ele, depois, assim, ele ainda viu o meu início, né? O meu início como treinador, ele pôde ter o prazer, assim, de acompanhar, de torcer. Ele foi em muitos jogos, né? Acompanhou muitas conquistas minhas ali na base do Inter, especialmente. E depois ele faleceu, mas assim, foi sempre um torcedor número um que eu tive, assim como a minha mãe, né? Então, sempre tive um apoio muito grande, familiar, assim, para fazer aquilo que eu realmente identificasse que fosse a minha paixão, né? O meu pai sempre me falou isso: tu tem que fazer aquilo que tu gosta, que tu tem realmente motivação para acordar cedo, para estudar, para ir atrás, né? E se não fosse com certeza o apoio deles ali,
eu não teria seguido essa carreira que hoje eu tenho. O teu pai, qual era a profissão do seu pai, Jardine? Meu pai trabalhava com telefonia, né? E a sua mãe? A minha mãe é dona de casa. Minha mãe ainda é viva, graças a Deus, está muito bem, se Como é que cuidando ela aí do chama? coronavírus. Elizabeth. Um abraço para a dona Elizabeth, viu? Beijão grande para ela aí, tem que se cuidar mesmo. Então, assim, você falava aí que você buscou uma formação, se formou em educação física, essa foi a sua opção, é isso? Foi, Palmieri. Eu fiz 2 anos de engenharia civil. E aí, quando eu recebo um convite para ser sócio de uma escolinha de futsal, aquilo ali me balançou, né? De um grande amigo que eu tenho, que é o Leonel Villeroy, que hoje até mora na Espanha, lá é o profissional que acompanha o Coutinho, né? É um preparador físico. E ele me faz esse convite. E aí foi uma noite ali sem dormir, né? E no outro dia a decisão tomada de sair da engenharia, sair do emprego, que eu já trabalhava numa firma de engenharia, troquei para educação física e já imediatamente comecei a trabalhar com ele nessa escolinha. E também aquilo que eu comentei no início, né? Depois da primeira semana de trabalho, já a certeza de ter feito a decisão correta, porque a gente, quando a gente ama o que faz, a gente percebe muito rapidamente. Aí foi muito prazeroso, assim, toda essa caminhada até agora. Você falou que a tua base foi no Grêmio, é isso? Isso, eu joguei alguns anos no Grêmio e depois joguei futsal, mas não de uma maneira profissional. Acabei tendo uma experiência no profissional de futsal, mas numa série prata, num clube de Porto Alegre, até o clube do Assis, né, que era o Porto Alegre Futebol Clube, que tinha futsal e futebol. E eu já era treinador na base do Inter, já tinha 30 anos, né? E aí, mas tinha essa coisa ainda não resolvida dentro de mim, de não ter jogado. E então foi um ano muito legal, porque eu resolvi treinar, pedir para o treinador na época, que é um grande amigo que eu tenho, né? Que era o treinador da equipe de futsal do Porto Alegre. E aí me condicionei ali, levei um mês para sofrendo bastante, mas comecei a treinar muito dos atletas, tinham sido meus atletas, né, na base, então isso foi muito legal. E acabei jogando uma temporada, né, na série prata aqui do Rio Grande do Sul, que é uma série muito competitiva. Eu diria que entre o amador e o profissional, né? Mas foi muito legal porque eu levei muito a sério assim e resolvi isso dentro de mim. Foi uma temporada que eu acabei jogando e agregou muito, né, para ter essa visão também do jogador, né, do cara que vai ali, que escuta a palestra, que tem que fazer o treino, né? Então, eu fui buscar essa experiência para mim porque eu acho que agregou muito já com a visão que eu tenho de treinador. E aí desse trabalho de treinador no futsal, você, na verdade, não de treinador, de atleta no futsal, trabalhava na base do Inter. Você, quando foi que você saiu do Inter e veio para São Paulo? Porque aí você foi na base, você estava na base e você veio para São Paulo, é isso? Eu trabalhei 10 anos, né, ininterruptos no Inter, e aí saí do Inter, do Sub-20 do Inter, e já ingressei quase que imediatamente no Grêmio, né? Fiquei alguns meses em casa e recebi o convite do Grêmio pro juvenil do Grêmio, que na época era essa geração que muitos deles estão aí no profissional, já estão com sucesso. O jogador talvez mais expoente aí da geração era o Arthur, né, volante, que hoje está no Barcelona, o próprio Everton Cebolinha, então, entre outros, o Wallace, volante, né? Peguei um juvenil espetacular ali do Grêmio. Depois completei o trabalho de base no Sub-20 do Grêmio e naquele ano ali fui alçado a ser o auxiliar técnico da casa, né, do Grêmio. Fui auxiliar do Filipão alguns meses ali. E aí recebi o convite para ir para o São Paulo, para assumir o Sub-20 do São Paulo, em 2015. E aí fui com tudo, porque foi uma oportunidade única, né, de sair do nosso estado. É sempre muito difícil de quebrar essa barreira. E aí foram 4 anos no São Paulo, 3 na base, né, quando realmente eu tive algumas conquistas importantes, que eu acho que abriram de vez o mercado para mim. E mais um ano como assistente também permanente ali do profissional de São Paulo,
culminando aí no início do ano a ser efetivado, né, como treinador. Foi uma passagem rápida, frustrante, né? Não deu o resultado que a gente esperava, mas enfim, já me colocou no cenário profissional. E aí, dali, acabei migrando tive o convite do Branco para assumir a seleção sub-20 e, posteriormente, o convite para assumir a seleção olímpica, né, no lugar do Silvinho. Hoje acumulo essas duas funções, a treinador da 20 e da olímpica. Enquanto eu conseguir, eu pretendo, né, conduzir as duas seleções. E é um sonho, né, realizado, porque se chegar na seleção brasileira, eu acredito que seja o sonho máximo aí de todo profissional da bola, e eu tenho feito aí todo esse serviço com uma dedicação absoluta e uma entrega total nesse trabalho. Essa experiência que você teve na base do São Paulo, quantos anos foram e quais as categorias que você trabalhou lá dentro? Só no sub-20, Palmeiras. Eu cheguei já em 2015 e foram 3 anos certinho, assim, né? Começando em janeiro e terminando 3 anos depois, em janeiro. E o que você conquistou? O que você conquistou, Jardine, no sub-20? Foram 8 títulos, né, em 3 anos. Os principais títulos ali, a Libertadores Sub-20, que é o único título, na verdade, de uma equipe brasileira até agora no Sub-20. O Brasil não tinha nenhum título e ainda depois desse não conquistou nenhum. 2 Copas Brasil consecutivas, né, de maneira invicta também. Campeonato Paulista, 3 Copas RS lá, que é uma competição disputada no Rio Grande do Sul, muito complicada, assim, com caráter de Libertadores, né, com times uruguaios, argentinos e os principais times brasileiros, e foram 3 títulos consecutivos também, que é uma façanha que eu acredito que vai demorar para algum time conseguir fazer, porque é uma competição realmente muito difícil. E então foi 3 anos de ouro, assim, além dos títulos, colocando muitos jogadores no profissional, né, todos esses últimos jogadores lançados ali passaram, né, por nós ali no Sub-20, Luiz Araújo, David Neres, Lucas Fernandes, o Éder Militão, que hoje está no Real Madrid, o Lisieiro, que está ali, o Igor Gomes, Antony, Elinho, enfim, vou até esquecer Lucas Perry, uma infinidade de jogadores, né, lançados, muitos ainda no São Paulo e muitos outros já voando por aí afora, né, pelo mundo afora, também dando uma ênfase aí para o David Neres, né, que é um jogador hoje de seleção brasileira principal, para o Éder Militão na seleção do Tite e no Real Madrid, dentre outros que ainda com certeza vão brilhar aí em nível internacional e provavelmente na seleção brasileira também. Esses 20 anos de experiência que você adquiriu treinando, né, como treinador, passando com trabalhos no Inter, no Grêmio e no São Paulo, esses títulos, essas conquistas importantes, é claro que é mais ou menos assim, né? Se a gente for comparar o que o São Paulo consegue oferecer para o trabalho na base, nós diríamos que, pensando em Cotia e tudo mais, né, tudo que foi construído, vocês como profissionais, a capacidade que vocês têm, é fácil a gente dizer assim, tem que ganhar mesmo. Falo como torcedor. Tem que ganhar porque você tem tudo, tem toda a estrutura, tem que ganhar. Mas a verdade é que não é simples assim, porque o ter que ganhar nem sempre depende só do treinador e da capacidade dele. Você depende muito da safra, né? Da quantidade e qualidade dos atletas que você tem na mão, o momento do clube. Eu percebi o seguinte, que durante esse período que você teve no São Paulo, que você ganhou tudo que você praticamente aí enfrentou, você teve logo na sequência, quando precisou assumir o time de cima, uma missão muito difícil, porque aí as coisas mudam. A pergunta que eu te faço é a seguinte, qual foi a tua grande dificuldade? Você usou o termo frustração, um momento frustrado aí da sua carreira, porque eu acho até que você deu a volta muito rápido por cima disso aí, entendeu? Eu acho que você superou isso muito bem, com resultado também, né? Com resultado e debaixo de crítica. Já a gente vai falar sobre isso também. Mas qual foi a tua maior dificuldade nesse momento, Jardine, que você aspira, você sobe, eu sei o que é trabalhar na base, sei o que é trabalhar no time de cima. É diferente, né? Mas eu tive as minhas experiências, eu quero saber a sua. Qual foi
a sua grande dificuldade, um treinador vencedor, campeão, ganhou tudo, muito bem recebido, relacionado no clube, sobe com aquela moral, né? Porque não é qualquer time com o tamanho de São Paulo que coloca um treinador de baixo para cima, colocando nas mãos dele toda a responsabilidade que você assumiu, e você colocou aí o termo frustrado. Qual foi a tua maior dificuldade? Então, Palmieri, foi frustrante porque eu realmente acredito muito no meu trabalho. Assim, eu acho que se eu não tivesse competência para fazer uma equipe jogar da maneira que eu gosto e, além disso, ter resultados, eu cresci vencendo, né? Nesses 10 anos de Inter, eu tenho uma marca realmente expressiva que eu me orgulho bastante, que eu conquistei 33 títulos em 10 anos. Isso dá mais de 3 títulos por ano na base do Inter. Eu conquistei todas os grandes títulos que daria para conquistar, talvez faltando a Copa São Paulo, né? Ficou essa frustração tanto no Inter como no São Paulo. E na base é importante falar que o time ele não se repete. De um ano para o outro você acaba tendo que praticamente formar um novo time, um novo trabalho. Então, é sempre tendo que começar quase que do zero, né? E aí no Grêmio, também uma carreira exitosa de um ano, foi curto, mas deixando uma marca muito forte, né? Não só de formação, mas de qualidade de jogo e conquista. O Grêmio fazia anos que não conquistava o título sub-20, o estadual, né? E continua sem ganhar. Depois que eu saí, o Grêmio é o último, se eu não me engano, é o único título nos 10 últimos anos aí do Grêmio, estadual sub-20, e ganhou com propriedade naquele ano. E no São Paulo, mais 8 títulos em sequência, em série. Então, dos 20 anos de carreira que eu tenho, em todos eles eu consegui o êxito de formar uma equipe, acima de tudo, baseada em valores, uma equipe com um trabalho coletivo muito forte, com uma ideia de jogo, mas, acima de tudo, com uma força coletiva muito grande, que invariavelmente chegaram a resultados. A gente não ganhou tudo, mas a gente ganhou muita coisa. Então, era a fé que eu tinha que no São Paulo, no profissional, eu também ia conseguir. Não tinha nada para me convencer que ali seria diferente, mesmo respeitando a diferença que existe entre base e profissional, e a gente sabe que é diferente. Só que o tempo, tudo precisa de tempo. A coisa não acontece de uma hora para outra, né? E muitas vezes a gente vê no profissional treinadores colhendo muitas vezes um trabalho ou trabalhos de outros treinadores que pela falta de tempo, de paciência, se encerra um trabalho, aí chega um outro que já às vezes escolhe um bom trabalho e dá sequência em muitas coisas, muda poucas, e às vezes aí tem o resultado e o mérito vai todo para ele. Então o São Paulo vinha de uma ideia de mudar a ideia de jogo, então isso já não é simples, né? Não. Isso não é uma crítica ao treinador que estava, pelo contrário, o Aguirre ele vinha tendo bons resultados, mas a diretoria entendia que o São Paulo tinha que jogar de uma maneira diferente. Então, isso requer tempo. É quase quando o treinador pega um cenário de ter que mudar a ideia de jogo, ele precisa desconstruir algumas coisas para depois construir a sua maneira, né? Que é a mesma dificuldade que eu vejo que o Thiago Nunes está enfrentando no Corinthians, né? Tu não pega, é diferente quando tu pega um trabalho onde tu te identifica com o treinador que ali estava e aí troca por algum motivo, às vezes por um desgaste com o grupo, às vezes por uma sequência ruim de resultados, mas tu pega um trabalho que tu muda uma ou duas coisinhas e tu já bota nos trilhos de novo e tu dá sequência e tu colhe com isso. Então, Me fala uma coisa, me fala rapidinho, só é um parêntese. Essa mudança que a diretoria pretendia na leitura do time jogar, você lembra exatamente como o time jogava? Ou era um esquema tático, era uma maneira? O que marcou para você ali? O que foi difícil naquele momento? Mais taticamente falando. Então, eu fui auxiliar do Aguirre, né? Então eu me sinto bem à vontade. O Aguirre é muito competente. À sua maneira, ele arma os times muito bem defensivamente, com um contra-ataque sempre muito forte. E são times que se defendem, que competem muito e que são normalmente mortais na transição, né? Times que jogam com a transição muito marcante. Mas chegou um momento que o São Paulo ele liderou o campeonato jogando dessa maneira e as equipes começaram a se fechar, a não deixar a estratégia encaixar e a equipe passou a ter algumas dificuldades naquele campeonato.
Então, começou a se exigir também do São Paulo uma ideia mais protagonista, mais capaz de construir os seus gols, de dominar o jogo com uma competência na fase ofensiva, sobretudo. E aí a ideia de mudar, né? E a escolha por mim foi porque os meus times sub-20 jogavam dessa maneira. A base do grupo do São Paulo eram jogadores da base que tinham trabalhado comigo, que hoje trabalham com o Diniz. E eu acho que dessa vez o São Paulo, na transição, né, quando eu saio, depois fica o Mancini, fica o Cuca e agora, por fim, o Diniz, a gente percebe que a diretoria está atrás de uma ideia. Ela não está trocando a ideia, ela está trocando os profissionais, mas buscando a mesma ideia, né? Então o Diniz ele já é o terceiro, quarto treinador que está buscando fazer o São Paulo ser protagonista com a bola e talvez agora comece a dar os resultados que a diretoria quer, porque justamente, além da competência do Diniz, que é inegável, né? Mas se olhar para trás, olha o tempo que a diretoria e o clube está buscando uma ideia de jogo enfim, está tendo... alguns profissionais pagaram o preço, né, da mudança, mas, enfim, chega uma hora que o clube colhe os resultados, porque é uma insistência em cima de uma ideia que mais cedo ou mais tarde os jogadores começam a entender e a coisa começa a andar, né? O resultado ele precisa vir, a gente sabe disso. É difícil você manter um treinador, né, uma comissão, se o resultado não vem. Ok. Naquele momento que você treinava o time, que você tentava desenvolver isso, foi exatamente isso que aconteceu. Faltou tempo, os resultados não aconteceram. Quer dizer, e tudo isso esmagou o teu trabalho, porque o treinador no Brasil ele trabalha esmagado o tempo todo pressão, pressão, pressão. Foi isso? Palmeiras, assim, ficou complicado a questão do tempo, né? Porque quando eu assumi interinamente, eu já peguei o Campeonato Brasileiro numa fase de jogos quarta e sábado. Eu não tive nenhuma semana cheia para treinar. Então, quando a gente pega esse tipo de cenário e precisando treinar para melhorar a equipe, o treinador ele fica meio que impotente, assim, né? Ele escala o time, ele conversa, ele mostra vídeos e ele torce para que os jogadores vão absorvendo e vão no jogo evoluindo, né? E aí veio a pré-temporada. A minha esperança era que, com a pré-temporada, eu conseguisse, né, uma evolução, uma transformação. Só que a pré-temporada teve praticamente 10 dias, né? Que vem do destreino, daquele cuidado que tem que se ter com a parte física, de uma evolução. E dentro da pré-temporada, 2 jogos de nível altíssimo, que foi Ajax e Eintracht, né? Que um foi semifinalista da Champions League naquele ano, e o outro foi finalista da Europa League, né? Então, 2 jogos que não deixaram o nosso time, diria que, para quem quer adversários na pré-temporada, para te dar confiança para o time, né? Dentro de uma ideia de jogo, foram os piores possíveis, porque eram times que tinham uma identidade muito mais forte, estavam num meio de temporada, com um treinador estabelecido, com resultados positivos. Então, na verdade, o amistoso foi bom para eles, porque eles pegaram a gente e treinaram a ideia deles. E quando um time que quer controlar o outro, mas ele ainda não tem subsídio para isso, não tem saída no jogo. Tu acaba indo lá para trás e simplesmente te defendendo, né? Então, quando a gente vem da Flórida, a gente vem com 10 dias, com 2 jogos, mas sem construir a ideia que a gente gostaria, né? E aí já larga no Paulista com jogos quarta e sábado. De novo, sem o tempo para treinar, com uma pressão muito grande por resultados, né? E aí a gente até teve bons resultados no início do Paulista, mas sem conseguir avançar na ideia de jogo, que era o principal, né? E aí a gente tem o choque muito rápido, que a pré-Libertadores é quase que uma final de Copa do Mundo, né, para o clube, onde tudo é posto à prova, com o time longe de ter absorvido as ideias que eu queria. E aí quando o grupo, ele vai para um momento de extrema pressão, que foi o que a gente viveu naquela pré-Libertadores, os jogadores eles voltam a fazer aquilo que eles estavam acostumados e que eles tiveram um êxito recente na memória, que era a maneira que se jogava no Brasileiro. Então, o time ficou um misturado ali naqueles 2 jogos, ele nem longe de ser aquilo que eu queria, mas também não era do treinador anterior. Então, ele ficou num buraco ali que, fatalmente, o time que se sobrepõe ao outro, quando a diferença individual ela não é muito grande,
é o time que tem uma identidade mais forte, mais enraizada, mais Com trabalhada. certeza. E a gente bateu de frente num time argentino, que talvez não tenha a mesma tradição dos grandes argentinos, mas um time que tem torcida, que tem tradição, que vinha de uma conquista de Série B argentina, subindo com força, no ano seguinte com uma campanha que credenciou a Libertadores. Então, um time que vinha talvez no seu auge, né, de trabalho com o treinador, com o grupo, contra um time que estava engatinhando numa construção de identidade. Então, para mim, assim, o resultado é até natural que a gente tenha perdido. É claro, até explicar isso para a torcida ela quer vencer. Ela acha que o São Paulo não pode perder de maneira nenhuma para o Talheres. Só que a verdade é que era uma equipe com uma identidade frágil contra uma equipe com uma identidade muito forte, sabendo o que tinha que fazer, e aí a chance de vitória era muito maior do lado deles, e infelizmente a gente paga o preço, e essa é a vida do treinador. Mas o homem lá de cima é justo com a gente, porque a gente já, como tu falaste, né, já conseguimos dar uma volta por cima e já colocamos o Brasil numa Olimpíada, que foi também uma façanha com pouco tempo, mas já jogando um futebol que eu realmente posso dizer que tem a minha cara e que eu me identifico bastante. A pergunta é essa: como surgiu a seleção depois disso? É claro que o teu histórico, muito favorável, né? Embora o futebol tenha memória curta, né? O futebol tem memória curta. Então, de repente, para muita gente, ficou aquela coisa assim: teve insucesso, foi infeliz no São Paulo, não presta, acabou, ele não serve para nada. Mas a gente vai ouvindo você contar a sua história, a gente vê que por trás do Jardine tem uma história muito bacana de trabalho, de projeção. Como é que a seleção surgiu? Então, Palmieri, quando a gente teve a saída da pré-Libertadores, o clube se reuniu comigo, foram extremamente corretos e demonstraram um apreço, né, dizendo que não gostariam de me perder, que ainda não sabíamos o que seria a minha sequência dentro do clube, mas que eu continuaria no clube, e eles iam bolar alguma situação, seja retorno para a base, ou seja, em algum clube que pudesse fazer uma parceria com o São Paulo, para o São Paulo poder emprestar alguns jogadores, né? Então, tinham algumas ideias em mente e que eu também tenho um carinho muito grande pelo São Paulo e não gostaria de ter saído daquela maneira, né? Então, fiquei em stand-by, assim, né? Para a gente bolar uma solução que teria que sair em algum tempo. E nesse meio tempo, a seleção sub-20 ficou vaga, né? A vaga apareceu e o meu nome eu sabia que era um dos nomes que estava em pauta pelo retrospecto recente ainda, né, na sub-20. E aí quando o Branco me liga, eu não pensei duas vezes, porque eu entendi como até um chamado de Deus, assim, de vamos por um outro caminho, que tá tudo certo, a tua parte que tu fez dentro de São Paulo ajudou a revelar muitos jogadores, né, teve conquistas importantes, encaminhou jogadores ali no profissional, mas eu enxerguei que era uma grande oportunidade de seguir a minha carreira como treinador e graças a Deus eu acho que a decisão foi super correta aí. Você ganhou um torneio na França, esse foi o primeiro, lá, torneio de Toulon? Foi, Palmeiras, foi um torneio importante, porque ele é um torneio que tem uma tradição muito grande, o Brasil... As últimas vezes que tinha ido lá não tinha ido bem, né? Inclusive a última vez tinha saído na primeira fase, se não me engano, e indo com uma equipe até mais jovem, né? Tem que ser dito, mas ele é um torneio pesado por natureza, porque as seleções europeias levam muito a sério, né? Então, e o Brasil vinha naquele momento ali de uma série de resultados negativos, tanto na base como na seleção principal, né? Então, o Branco se reuniu comigo e a gente conversou, ele disse assim, vamos quebrar essa sequência de... O Brasil precisa voltar a vencer, porque o pessoal está perdendo o respeito já pela seleção, especialmente as seleções de base, né? Então a gente trabalhou muito forte ali, a partir do momento que o Silvinho deu o ok, né, para a gente tocar o trabalho. Ele naquele momento não poderia estar, né, em Toulon, e ele era o treinador da seleção olímpica. Então eu tive o privilégio, porque a seleção olímpica, as gerações que compõem são exatamente as gerações que eu trabalhei na base, né? Então, eu realmente conheço profundamente as gerações e os jogadores, porque ou trabalhei com eles ou enfrentei eles, né? Senti na própria pele a qualidade de cada jogador daqueles ali, né?
Então, quando veio essa oportunidade do torneio de Toulon, eu pensei comigo, é também a minha chance de virar essa página, né, recente, e já botar uma faixa no peito, uma conquista, né, começar um caminho na seleção brasileira de forma exitosa. Fizemos uma seleção pesada, né, a gente buscou os melhores jogadores que a gente podia buscar, não conseguimos todos, mas ainda assim fomos com uma seleção muito forte, pensando já no pré-olímpico. Essa era a ideia e foi esse o discurso para cada jogador que foi lá. Alguns abriram mão das suas férias, alguns abriram mão de estar aqui no Brasil, né? E fomos a Toulon e enfrentamos algumas seleções pesadas, né? E conseguimos quebrar essa sequência de derrotas que o Brasil vinha tendo. E, curiosamente, a partir dali vieram em série, né? Conquista da Copa América na principal, conquista do Mundial Sub-17, conquista do Sul-Americano Sub-15. O Brasil entrou numa nova rota de vitórias, de sucesso, que tem tudo a ver com a camisa do Brasil. A gente sabe que quem veste a camisa do Brasil não é para não vencer, né? Entra ali para ser campeão e colocar o Brasil sempre no topo do pódio, porque a tradição nos remete a isso, né? Como é ser treinador da seleção brasileira? Porque a gente sabe que uma coisa é ser treinador do clube, mesmo um clube de expressão, de grande tamanho, proporção, mas você representar um país inteiro é algo diferente. Eu já vou emendar a pergunta te dizendo o seguinte: como é ser treinador da seleção? Porque eu estava fazendo uma pesquisa e achei uns dados interessantes, que é o seguinte: o pré-olímpico, você sofreu um pouco, porque foram 2 resultados, 2 empates, e isso te colocou no jogo contra a Argentina numa situação que você precisava ganhar o jogo. Eu vi teu time jogar. Eu não fui, eu vou falar um negócio para você, eu vou falar agora não, mas vamos lá. Ó. Você tinha, até ali aquele jogo, foi feita uma contagem que você tinha 76% de aproveitamento positivo, né, frente à seleção, contando todos os jogos seus, Toulon e pela seleção olímpica, no torneio pré-olímpico. Eram 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas só. Por algum motivo, o time empata 2 partidas e você vai para um jogo contra a Argentina muito difícil. Porque com a Argentina é sempre muito difícil. Como foi aquele jogo para você? Porque ali, toda a tua história dentro da própria seleção, eu imagino que estava em xeque. Né? Porque era um jogo para matar ou morrer. E até depois do jogo, quando você classificou, você foi criticado. Como é que a tua cabeça funcionou naquela hora, Jardim? Olha, Palmieri, são daqueles momentos que a gente pensa, passa um filme de toda a trajetória, né? Quando toca o hino nacional naquele jogo, eu tô bastante emocionado, feliz por estar vivendo aquele momento, mas sabedor da responsabilidade que a gente tinha, com a certeza assim, de que o grupo estava preparado para o jogo, de que a gente merecia muito a vaga para a Olimpíada, mas aquela tensão de estar vivendo um jogo com tudo isso que estava em jogo, né, que tu comentaste, né? E nos preparamos da melhor maneira possível, mas assim a seleção ela tem uma característica de ter sempre muito pouco tempo para treinar. Então a gente viveu o dilema lá no pré-olímpico entre fortalecer uma ideia que a gente tinha conseguido treinar ao longo de toda a preparação, e a gente sabia que tinha um jeito de jogar que funcionava, e não à toa que vencemos os jogos todos da primeira fase, né, jogando de um mesmo jeito, com variações em alguns momentos, mas com uma identidade e com um sistema, né, enraizado. E qualquer mudança que a gente fizesse, sempre a gente iria para uma maneira de jogar que não estava tão treinada, que podia até dar certo, mas sai do controle, sai da mão do treinador, né? Então, quando a gente vai enfrentar a Colômbia, eu não via nenhum motivo para mudar. A gente vinha de 4 vitórias consecutivas, fazendo gol em todos os jogos, sofrendo defensivamente, mas o sofrer defensivamente a gente estava na nossa conta. A gente sabia que iria sofrer, porque a gente teve muitas baixas, né, no sistema defensivo,
os zagueiros que durante todo o período de amistosos, de preparação, os zagueiros que vinham jogando não foram os que foram para o pré-olímpico, então a gente tinha uma defesa talentosa, mas nova, sem muita experiência de seleção e sem muita minutagem de jogo, né? Então a gente sabia que a conta vem, né? Em algum momento, Com certeza. esse problema a gente iria enfrentar. Então a gente chega no jogo da Colômbia e aí o que se viu naquele jogo foi, além de ser um jogo já muito tenso, porque era a estreia num quadrangular, onde se a gente perdesse o jogo, a gente já se colocaria numa situação muito difícil, né, para buscar a vaga, contra o dono da casa, com o estádio lotado, uma seleção muito forte fisicamente, com jogadores muito talentosos. A Colômbia se preparou muito para o pré-olímpico, ela até por jogar em casa. Então, era uma decisão, já era uma decisão. E o nosso time jogou muito bem o primeiro tempo, só que a gente sai perdendo o jogo, numa falha defensiva, num lance muito bem feito também pela Colômbia. Mas aí vem todo o peso de, opa, ali já é um cheque, né, para o trabalho e o buscar o jogo, e as pessoas não se dão conta disso, né? Mas o futebol ele é feito de circunstâncias, né? E aquele jogo, a circunstância ela não foi a nosso favor. Porque a gente sai perdendo na primeira chance que a Colômbia teve, a gente tinha tido chances antes de fazer o gol, estava dominando o jogo, mas toma o gol. E aí se mostrou uma equipe muito forte, porque ela não se assustou, manteve os nervos e teve força para buscar um jogo fora de casa, com toda a torcida contra, um jogo que se a gente perdesse, a gente teria que ganhar os outros dois já, né? Sim. Então empata o jogo. Vem o jogo do Uruguai, que é uma equipe tradicional, a gente já tinha vencido na primeira fase, um time que cresceu no quadrangular final, se encontrou, nos estudou, nos conhecia e conseguiu nos amarrar. E naquele jogo a gente realmente jogou mal. O segundo jogo do quadrangular é um jogo que o nosso time tranca, fica muito estudado, fica previsível. E aí se mostrou assim, a faca veio para o pescoço do treinador. Tipo assim, tem que fazer alguma coisa. E aí é aquela hora que tu abandona, tipo assim, tu pensa, bom, paciência, a gente vai ir para um jeito de jogar que a gente não treinou muito, mas paciência, a gente não vai poder ficar repetindo sempre o mesmo jeito de jogar, porque visivelmente os adversários já entenderam como a gente joga, né? E aí a gente dá a cartada no jogo contra a Argentina, um jeito diferente. A gente treinou algumas vezes na preparação na Granja, mas não tínhamos jogado daquele jeito. E aí tudo dá certo, tudo encaixa, porque além da qualidade dos jogadores que faz a diferença, né, Palmeiras? Eu acho que o homem lá de cima também joga o jogo, porque ele olha e diz assim, não, os caras merecem, o trabalho está bem feito, tem um nível de coesão muito grande, os jogadores muito comprometidos, a gente cobrou muito isso deles, né? Chega de chegar na seleção e só colher o que a seleção te dá, né? De status, de visibilidade, vamos entregar alguma coisa para a seleção, vamos deixar a alma, e aí tudo, o preço vem e a gente colheu tudo que a gente plantou, a gente colheu naquele jogo ali, era um jogo onde a gente sabia que o Brasil inteiro estava assistindo, um jogo domingo à noite, com transmissão da Globo, que é uma emissora que potencializa, né? A gente sabia que o Brasil ia parar para ver aquele jogo por tudo que importava, e a gente, contra o maior rival, né? Com toda a tradição que tem o clássico Brasil-Argentina, e a gente faz o jogo que faz, com 3-0, sem deixar dúvidas, com margem para ter feito mais gols. Só ficou a frustraçãozinha de não ter sido campeão, mas a sensação de dever cumprido, de colocar o Brasil na Olimpíada e a certeza de que a gente está indo para a Olimpíada muito forte, com muita chance de buscar o ouro de novo e sem dúvida de estar entre os medalhistas ali. Esse é o nosso grande objetivo. Como vai ficar tudo isso por conta do Covid? Vocês têm isso, está definido já? Olimpíada? Não, a gente acredita que a Olimpíada sairá, né, no meio do ano que vem, né, na mesma data, mas no ano que vem. Ainda esperando, né, as definições de calendário, de quando volta, mas trabalhando todos os dias, Palmeiras. A nossa comissão da Olímpica se junta todo dia, não há um dia de folga sequer, e a gente está usando o tempo para se planejar ainda mais, para ver mais jogadores, para analisar, para comparar. Então, assim, pro torcedor brasileiro pode ter certeza que a gente vai sair ganhando com essa pandemia. Não importa como a gente não tem como controlar ela, a gente vai usar ela a nosso favor e quando retornar as coisas, a nossa seleção vai estar ainda mais preparada e mais organizada para os desafios que vêm por aí.
A gente tem um tempinho ainda, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu vi teu time jogar. Você recebeu uma crítica por conta da forma como o Brasil conquistou a vaga? Foi até no jogo lá nesse jogo, na verdade, por conta de toda a competição, mas foi no programa após o jogo, programa do Bem Amigos. Tava Galvão Bueno, tinha Muricy Ramalho, tinha Roger. Eu me lembro o seguinte: o Galvão falou assim, que não se pode elogiar sempre, mesmo quando se ganha, se jogou mal. Aí o Roger virou e falou assim, Roger jogou, mas também a gente não pode botar tudo na conta do treinador, porque o jogador tem que entrar e fazer a parte dele. O Caio também falou algumas coisas, mas não foi crítico assim, com tanta ênfase como foi o Galvão, por exemplo. Eu queria te dizer o seguinte, na verdade é uma pergunta, depois eu vou dizer o que eu penso. Como é que você faz? Porque eu vi o teu time jogar e eu via que o teu time tinha um desenho bem definido atrás, sabia bem o que fazia, e na hora que ele saía, o teu time me lembrou muito aquela coisa que eu não via há muito tempo nenhum time fazer. Não vejo. Poucos são os times que fazem isso. Que é uma movimentação na frente, onde, claro, cada um tem a sua posição, mas a gente via todo mundo abrindo, os meias vêm para receber, e na hora que eles vão para o enfrentamento, eles vão sem medo. Eu acho até que sobrou futebol, podia ter feito mais. Se um ou outro jogador tivesse, e aí eu dou razão para o Roger, podia ter colocado um pouco mais, não é de sangue, não faltou, talvez tenha faltado um pouco de personalidade. Às vezes falta para um ou outro um pouco mais dessa, não é nem vontade também, é realmente coragem de ir para o enfrentamento e falar assim, me dá aqui que eu vou resolver, mas vou resolver de forma inteligente. O teu time, como é que você trabalha ele do meio para frente? Você tem uma movimentação pré-definida ou você dá liberdade para que um ou outro flutue e não importa onde ele vai estar, desde que ele esteja próximo da bola, se for um meia ou um atacante faz uma movimentação, você trabalha mais, é mais uma caixa o teu time? Você tem algo que já vem pré-determinado e você coloca para eles ou você dá liberdade para os teus jogadores se movimentarem na frente? É mais ou menos isso. A pergunta é muito boa, Palmieri, sabe? Me permite trazer alguns dados, né? E eu acho que as críticas construtivas são muito boas, né? Eu acho que tem alguns pontos que foram tocados como crítica, não só desse programa que tu citaste, mas geral, assim, de torcedores, de quem acompanha futebol, que tem um pouco de razão, né? E é aquilo que eu te comentei, o treinador, ele fica num dilema entre, às vezes, abandonar aquilo que ele sabe que está muito bem treinado, ou que os jogadores estão bem habituados. Qual é a hora que tu larga uma ideia e vai para uma nova, né? Sempre dentro de uma temporada, isso acontece várias vezes, né? O treinador que não sabe se reinventar, ele está fadado ao fracasso, porque por melhor que seja a ideia dele, chega uma hora, e às vezes até não tem explicação, mas que as coisas estavam funcionando super bem e param. E daqui a pouquinho o treinador ele precisa criar um fato novo, trocar um sistema, trocar 2, 3 jogadores. É assim o futebol, né? Desde que foi criado. Então, o nosso drama é que esse momento para nós chegou exatamente quando a gente não podia viver ele, né? Que era naquele quadrangular. E eu fiquei tentando encaixar o time certo, né? Da mudança, da hora de dar alguma cartada diferente, porque quando a gente muda e vai para alguma coisa que não está tão treinada, tu corre o risco de ficar desorganizado. Essa seleção, quando o pessoal... e eu acho que é uma seleção realmente muito talentosa e que tem, sim, a obrigação, né, de jogar muito bem, de vencer, se não todos os jogos, quase todos. Vale lembrar que com essa geração aí o Brasil não classificou para o Mundial, por exemplo, sub-20, com esses jogadores todos na cancha. Até alguns jogadores que não foram para o pré-olímpico, com David Neres jogando, com Richarlison jogando, com Lucas Paquetá.
Então, é uma geração muito talentosa, mas de uma vez por todas, o brasileiro, a torcida, a imprensa, ela tem que entender que o jogo de futebol ele não é só os bons jogadores ali dentro e ter um monte de bons jogadores que a coisa vai fluir. Não é assim. Se fosse assim, a gente veria sempre o time que tem mais dinheiro ser campeão e a coisa... O que é a riqueza e a beleza do futebol? É a gente conseguir dar um caráter coletivo para a equipe, é a soma das partes ser realmente muito maior que o todo, né? Esse é o grande talento do treinador, é conseguir vender uma ideia que potencialize as características dos jogadores e faça a soma das partes ser maior que o todo. Então, eu fico muito satisfeito, porque a nossa seleção tem os números que tu falaste de aproveitamento. A gente tem 2 derrotas ali durante, acho que são 20 jogos, para o Japão num amistoso, que é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada. E a outra derrota foi, me ajuda, foi para a Argentina no torneio de Tenerife. De 1-0, onde um jogo que a gente dominou o jogo inteiro, mas a Argentina se fechou e não nos concedeu muitas oportunidades de gol. Em todos os outros jogos, exceto esse da Argentina que a gente perdeu de 1-0, a gente marcou no mínimo um gol, produziu uma porção de situações de gol, teve uma média de posse de bola em torno de 70%. Então é sempre um domínio absoluto do jogo. Só que nem o futebol, às vezes, a bola não entra por algum motivo, o adversário com menos chance faz. Então eu fico muito satisfeito de tudo que a gente construiu. E da maneira que a gente buscou a vaga, né? Sempre propondo o jogo, sempre sendo um time dominante dentro do jogo, sempre sendo um time que marcou muitos gols. Em Toulon, que a gente teve alguns jogadores com muita experiência, especialmente na defesa. A gente foi levar um gol só na final contra o Japão. A gente quase conquista o título sem levar nenhum gol, né? Então tem alguns dados, alguns números que falam por si só do trabalho, né? Eu fico muito satisfeito. Agora, realmente, ali no quadrangular final, o nosso time teve alguns problemas e que, no fim das contas, a gente conseguiu resolver. Porque a gente vence o jogo mais importante que tinha, com uma mudança tática importante, com jogadores diferentes jogando. E para responder a tua pergunta, taticamente falando, a gente tem uma ideia, sim, ofensiva muito forte. Eu gosto de trabalhar em cima de conceitos. Então, os jogadores eles vão absorvendo algumas ideias e dentro dessas ideias eles têm sempre total liberdade, total autonomia para tomar as decisões, mas baseado em cima de algumas coisas para o time ter uma identidade, porque senão fica cada um por si tentando resolver a sua maneira, né? Então a gente tem sim o nosso jeito de atacar e quanto mais tempo a gente tiver, quanto mais jogos a gente fizer e mais tempo de treino, mais variações a equipe vai apresentar, como a variação que apresentou no jogo da Argentina, e que possivelmente nos próximos jogos a gente vai começar a incrementar um repertório maior para que os adversários tenham muito mais dificuldade de entender o jeito que a gente joga e que a gente ataca. Porque o time que propõe o jogo, ele precisa estar sempre se reinventando, não tem saída. Porque senão o outro time te estuda, ele anula as principais jogadas que tu tem e com certeza tu vai ter dificuldade. E aí cabe ao treinador vir com alguma variação, com alguma ideia diferente, para estar sempre surpreendendo, né? E esse vai ser o meu desafio, o desafio da nossa comissão técnica e da nossa equipe daqui para frente, porque ficou visível que o pessoal nos estudou muito e pode ter certeza que a seleção olímpica, ela já no próximo jogo, que eu não sei quando vai ser, mas eu estou ansioso, ela já vai apresentar coisas diferentes. Ela vai estar sempre se reinventando e vai ser difícil de ver um Brasil previsível. Pode ter certeza que a gente colocou isso como meta, de ter um Brasil sempre muito criativo, muito envolvente, com sistemas táticos diferentes, com jogadores diferentes, potencializando todo o potencial que a gente tem de qualidade técnica ofensiva, que a geração é muito rica. Bom, nós vamos ter que encerrar, e antes de encerrar eu quero te dizer o seguinte, eu tenho 51 anos, já vi muito time jogar, e o teu time jogando, ele me passa uma coisa muito gostosa, sabe? Aquela coisa do Brasil jogando. Não perde isso, cara. Não perde. Não sei o que você vai fazer. Eu sei que a pressão é grande. Não perde isso. Não só eu. Todos que entraram na live, eu quero agradecer a participação de todos.
Eu tenho certeza que essa live a gente vai jogar depois no canal nosso no YouTube, lá da FBTF, porque foi muito importante essas coisas que você colocou. Eu queria só te dizer isso. Não perca essa sua personalidade tática, né? Isso que você construiu, que te trouxe todos esses resultados. Que você tenha sucesso na seleção. Muito obrigado por ter nos dado esse privilégio da tua companhia, de conhecer você mais. E você é bom, cara. Continua assim, tá bom? Palmieri, eu que te agradeço o convite. Obrigado pelas tuas palavras. Eu tenho convicção de que o Brasil precisa ter essa característica que tu falou, né? De ter um jogo, além de ter os resultados, ser gostoso de se assistir, né? Um time que busca o gol incessantemente, é o que todo brasileiro gosta de ver, né? E as melhores seleções que a gente tem na memória foram assim, né? Equipes com muito talento na frente, mas com um trabalho coletivo muito forte, com muita organização, porque eu acho que talvez esse reconhecimento que nos falta, né? As seleções que ganharam sempre se elogiou muito os jogadores, né? Mas pode ter certeza que aquela seleção de 94 era muito bem treinada pelo Parreira, assim como a seleção do Filipão estava muito bem organizada, era muito à frente do seu tempo, né? A seleção de 70 nem se fala, né? Algumas seleções que não ganharam, como a de 82, também com futebol muito vistoso. Então, o Brasil ele tem essa tradição e a gente entende essa responsabilidade e é isso que a gente vai buscar. Mas, acima de tudo, Palmieri, e essa mensagem que eu vou te dar agora é o que eu falo para os meus jogadores toda a preleção, toda semana, todo o treinamento, com muita humildade no coração, sabe? Que a gente não deixe nunca subir para a cabeça e que o brasileiro, com a qualidade, com o coração que tem, quando ele entra com um nível de confiança e humildade muito bem controlados, porque a gente tem que ter humildade, mas, ao mesmo tempo, confiança no nosso taco, no nosso futebol, quando o brasileiro atinge esse nível, ele é quase imbatível, eu diria, quase, porque imbatível ninguém é, mas que a gente é muito forte quando se dedica, né, ao trabalho coletivo, à marcação, tem o prazer de jogar cada um com o seu colega, quando ninguém quer aparecer mais que o outro, quando a gente respeita todos os adversários, sabe que todo mundo trabalha, mas que a gente sabe o que quer e sabe onde quer colocar o Brasil, e é esse time que eu quero que entre sempre em campo, sabe? Independente do jogador, que tem esse coração, essa característica que eu acabei de te dizer, e isso tu pode ter certeza que a gente vai cobrar. Mas é isso que você passa pra gente. Continue assim, senão a nossa live o Instagram vai derrubar. Cara, fica com Deus. Beijo no seu coração. Obrigado, viu, Jardine? Obrigado, Palmieri. Grande abraço. Beijo no coração. Sucesso, hein, cara. Você é bom. Valeu. Obrigado. Igualmente, querido. Valeu, irmão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, valeu.